autora Ana Beatriz Barbosa Silva é psiquiatra e considerada por muitos como a diva da autoajuda psiquiátrica, por seus vários livros envolvendo temáticas da psiquiatria voltadas para o público leigo. Esse livro me foi sugerido por duas pessoas muito queridas, uma delas foi a Jeane. Um beijo, Jeane, muito obrigada por estar sempre aqui nos acompanhando. Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje vamos comentar o livro Mentes Perigosas. A autora deixa bastante claro na introdução do seu livro que ele foi pensado para o público leigo. Então, não inicie a leitura esperando estudos profundos, porque aqui as coisas são bem superficiais. Nas primeiras páginas, ela justifica que pela falta do consenso nas classificações, nomenclaturas e até para evitar a confusão do leitor, ela unificou termos como sociopatia, personalidade antissocial, dissocial, para unicamente psicopatia. No capítulo 1, a autora apresenta duas naturezas para a consciência, uma com caráter prático e outra com caráter subjetivo, diferenciando o ter consciência, o estar consciente, do ser consciente. O ter consciência está associado à capacidade de pensar racionalmente e de ter domínio das ações físicas e mentais. E há ocasiões em que essa capacidade fica comprometida com altos níveis de álcool e o estado de coma, por exemplo. O ser consciente estaria associado ao nosso lado emocional e ao nosso senso de responsabilidade ética. Então, pessoas conscientes podem sim, muitas vezes, agirem irracionalmente por razões emotivas ou de empatia. É justamente isso que nos diferencia das pessoas com psicopatia. Ela bate na tecla que nem todo assassino é psicopata e nem todo psicopata se tornará um assassino. Há vários graus de psicopatia, mas apesar de nem todo psicopata se tornar necessariamente um assassino, chegar a vias de fato, eles sempre serão trapaceiros, golpistas, parasitas. Eles terão ao longo da sua caminhada uma vasta lista de vítimas psicológicas, emocionais, financeiras, físicas. Isso sem demonstrar remorso ou sentimento de culpa. No capítulo 2, ela discorre um pouco sobre a natureza do psicopata e que essas pessoas, elas se autopromovem à custa dos outros com total egocentrismo e indiferença alheia. Elas têm conhecimento de estarem infringindo leis, de estarem infringindo regras sociais, mas elas simplesmente não se importam. No capítulo 3, a autora foca nas presas fáceis, que são as pessoas sensíveis e generosas demais, que por, às vezes, faltas de conhecimento do perfil psicopata e de desconhecerem modos de prevenção, acabam caindo nas mãos desse tipo de pessoa. No capítulo 4, ela destaca características referentes aos sentimentos e relacionamentos interpessoais dos psicopatas. E no capítulo 5, ela foca em descrever o estilo de vida e comportamento, ressaltando que para um diagnóstico correto é necessária uma avaliação minuciosa de um profissional da área. O capítulo 6, por sua vez, é dedicado a comentar das ações dos psicopatas nas organizações empresariais. No capítulo 7, ela expõe casos brasileiros em que os autores desses crimes foram considerados possuintes de perfis psicopáticos. O capítulo 8 traz casos brasileiros de assassinatos em séries e discute brevemente sobre a psicopatia e reincidência criminal. No capítulo 9, ela traz questões polêmicas. Por exemplo, com quantos anos um indivíduo pode ser diagnosticado com psicopatia? As medidas socioeducativas, elas cumprem o seu papel ao penalizar um menor com altos índices de reincidência criminal? No capítulo 10, ela discute sobre a nossa moral, nosso senso de justiça, suas origens e cita algumas teorias e estudos sobre isso. No capítulo 11, a autora se propõe a discutir o que pode ser feito acerca da psicopatia e há alguém diagnosticado com esse perfil. Ela também faz um convite aos pais para que estes fiquem de olho nos comportamentos suspeitos de seus filhos. Ela afirma que apesar da psicopatia não ter cura, com tratamento precoce, pode ser evitado que atinja níveis mais graves.
No capítulo 12, ela traz algumas dicas de como evitar ser vítima de um psicopata, e em seu último capítulo, capítulo 13, ela discute como a nossa cultura moderna tem se tornado um ambiente propício para o desenvolvimento dessas psicopatias, atentando para o fato de que essa cultura da esperteza, a banalização da maldade, a inversão dos valores morais tem contribuído para que os traços sejam aflorados e agravados. A hora da verdade chegou, vamos para as considerações da leitura e eu devo pontuar algumas coisas. Apesar de nas primeiras páginas ela afirmar que vai adentrar na mente do psicopata, a realidade é que seu livro se resume aos relatos de pessoas que foram vítimas de psicopatas e não os agentes em si. Com exceção do capítulo 10, que pincela algumas coisas, mas como não era o foco se aprofundar, é feito de maneira rasa. O livro também é redundante. Acredito que se tivesse metade de suas páginas já estaria suficiente, o recado já estaria dado. A escrita da autora pende para o sensacionalismo e eu senti uma exposição tendenciosa referente a um caso específico relatado no capítulo 7. Esse caso é da morte da Daniele Pérez, filha da Glória Pérez, que coincidentemente é amiga da autora. O caso no livro ele ocupa 9 páginas, contrastando com os outros que apenas ocupam cerca de 2 páginas. Então fica uma pulguinha atrás da orelha com relação às reais intenções da exposição desse relato da maneira que foi feita. Mas então, Sara, eu compro um livro, não compro? Eu vou ser muito sincera com vocês. Se o seu caso é de alguém realmente leigo no assunto, que nunca leu nada, nunca estudou nada sobre o assunto, não reconhece perfis psicopáticos, alguns dos traços, esse livro sim pode trazer alguma luz e algumas dicas para se livrar desse tipo de gente. Mas se você já estudou um pouco sobre o assunto, o livro ele não vai te agregar muita coisa. Mas fica aí a curiosidade, né? Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia. Se você já leu o livro, pode deixar as suas impressões acerca da leitura nos comentários abaixo. Se você também me quiser sugerir algum livro, fica à vontade. E se quiser que eu traga uma resenha de um livro específico, um comentário, uma opinião sobre algum autor, pode deixar também nos comentários. Eu te convido a me acompanhar mais de perto lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.